Sejam todos bem-vindos a mais este encontro com a Boa Nova, a doutrina espírita, que nos esclarecerá um pouco mais sobre o entendimento da mensagem do Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o equilíbrio, baseando-nos em uma obra do Chico, em uma mensagem do Emmanuel, e em uma outra obra de apoio que eu vou apresentar para vocês. Vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação para nortear melhor o nosso estudo. As obras que vão nos apoiar no estudo de hoje são Páginas de Fé, do Chico e do Carlos Bacelli, e o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 3, Norma Ideal, que foi ditada pelo Emmanuel. A outra obra que nós vamos utilizar de apoio é Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Nós vamos estudar, para nos dar embasamento sobre o equilíbrio, nós vamos estudar o capítulo sobre a lucidez. E aí, eu gostaria de conversar com vocês e refletir um pouco antes de iniciar a entrada nas obras. Por que a lucidez ampara o equilíbrio? Por que esta consciência da nossa presença, consciência do que se passa, que eu gosto às vezes de chamar também de vigilância, né? Por que esse estado de vigília e de lucidez nos auxilia a encontrar e a manter o equilíbrio? Então, eu quero que a gente pense um pouco a respeito disso e vamos ver o que os autores nos trazem. E antes de iniciar o que os autores nos trazem, nós buscamos no dicionário o que é equilíbrio e vamos ver o que nós encontramos. No dicionário é dito que o equilíbrio, né, na física, significa condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Feito essa balança de pedra, tem que ficar exatamente os mesmos pesos dos dois lados para que se tenha o equilíbrio, né, por compensação das forças. Outro conceito, né, significa posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios. Aí a gente trouxe a figura de uma pessoa tentando se equilibrar numa corda bamba, e pelas duas imagens, né, nós percebemos aí que os conceitos do dicionário trazem um certo nível de dificuldade, né, para alcançar esse equilíbrio, para manter esse equilíbrio. Esse segundo mesmo, principalmente, qualquer movimento um pouco incerto, esse equilíbrio é perdido. E será que é assim, espiritualmente falando? Será que esse equilíbrio, depois de alcançado, ele se perde com tanta facilidade? É tão vulnerável, é tão frágil? Que equilíbrio é esse que nós temos que buscar? Vamos ver, então, o que as obras nos trazem. Em Páginas da Fé, o versículo que inspira as reflexões do Emmanuel é esse de Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Ele fala: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Para entender melhor um pouco mais sobre esse versículo, eu puxei aqui os outros versículos da mesma passagem. A passagem em si, ela se inicia, né? A carta se inicia assim: começamos de novo a louvar-nos a nós mesmos? Ou temos acaso necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós?
A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações, que é conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós somos as cartas. Manifesto é que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e não escrita com atramento. Atramento é tinta, é um tipo de tinta específico. Então, ministrada por nós e não escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Pelo Cristo, porém, temos tão grande confiança em Deus, não que sejamos capazes de algo cogitar por nós mesmos, como se proviesse de nós, mas a nossa capacidade ela vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros do Novo Testamento, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, Paulo diz que nós somos a carta. Não há uma recomendação externa, não há uma carta de recomendação. Nós somos essa carta. A nossa conduta é essa carta. A nossa postura é o exemplo. Nós é que devemos exemplificar o Evangelho. Se a gente quer se guiar pelo Cristo, e é esse o nosso objetivo, a gente deve lembrar que ele, de fato, não deixou nenhuma carta escrita, nem trouxe uma carta de recomendação. Ele é a carta. Ele é a vivência do amor. Então, nós devemos ser as próprias cartas, por isso. E, nesse sentido, de modo a exemplificar a Boa Nova, o Evangelho, é necessário esse equilíbrio que o capítulo nos fala. Ele começa assim: o obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Há que se ter harmonia, há que se ter equilíbrio, bom senso. É necessário saber aonde ir, até onde chegar, quais são os limites. E aí ele vai traçar alguns extremos para nós entendermos o que não devemos realizar. Mas antes de traçar esses extremos que o Emmanuel traz, vamos entender por que a lucidez, por que a consciência de nós mesmos, por que a consciência do presente pode colaborar tanto com isso. E aí o Hamed traz no capítulo sobre a lucidez que, enquanto vivermos de forma mecânica e refletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nós nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Vejamos o quanto ao longo dos últimos anos, pelo menos é o que podemos relatar neste instante, nós nos colocamos a viver assim, de forma mecânica e refletida. Um exemplo disso é quando, ao sair de casa, nós paramos para pensar: será que eu tranquei a porta? Se nós estivéssemos conscientes no momento da saída, estou saindo, estou trancando a porta, estivesse consciente de cada ato, nós não teríamos dúvida. Então, outra coisa que já me aconteceu, sair do trabalho com o objetivo de ir em determinado local e me vi no caminho rotineiro de retorno para casa. Me esqueci no meio do caminho do objetivo que eu tinha traçado antes de sair do trabalho. Então, será que esse objetivo estava bem fundamentado? Estava bem consciente do que eu estava fazendo? Não. Estava vivendo de forma mecânica e refletida, sem a intervenção consciente da lucidez. Somente com a intervenção dela, dessa lucidez, de termos consciência do que estamos fazendo e vivenciando, é que a gente vai poder ter uma mente tranquila
e um coração pacificado, ou seja, equilíbrio, mente tranquila e coração pacificado. Uma das formas da gente definir que equilíbrio é esse, que não é caminhar em corda bamba. Quer dizer, mente tranquila e coração pacificado, na verdade, são extremamente seguros e fortes. Nada de frágil, não é mesmo? Vamos seguir então. E ele cita uma fala de Buda, que dizia que a pessoa sábia que corre quando é hora de correr e que diminui o ritmo quando é hora de diminuir, essa pessoa é profundamente feliz, porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Ela é tranquila, ela sabe bem o que quer. É muito importante que a gente tenha as nossas prioridades muito bem estabelecidas. Não é anotadas, não é um checklist, é estabelecidas. Aquilo que é estabelecido, feito uma construção, tem base sólida, tem colunas fortes, tem planejamento. Eu tenho essas minhas prioridades bem estabelecidas, eu sei onde ir, onde eu quero chegar, para de fato saber quando acelerar e quando diminuir a velocidade. Se eu tenho isso, e aí a gente tocando no Evangelho, que é a caminhada em direção ao Pai, que é a nossa reforma íntima, se eu tenho isso bem estabelecido, aconteça o que acontecer, eu não vou me sentir em corda bamba. Eu vou me sentir forte e equilibrado. Mesmo que perante as minhas dificuldades eu caia, eu vou me sentir forte e equilibrado para me levantar e corrigir. Estar em equilíbrio no estado passageiro de imperfeição no qual nós nos encontramos, relativamente também é possível e necessário, inclusive, para a gente se reconstruir a cada queda, para a gente se restabelecer a cada queda. Mas para isso é preciso que as nossas prioridades estejam bem estabelecidas, bem definidas. Senão a gente cai e desiste, porque a gente não sabe o que quer, nem para onde quer ir, não é mesmo? O que mais que ele nos fala, então, Hamed? Ele fala que ter presença é ser espectador do próprio estado íntimo, naquilo que sente ou realiza. É possuir ao mesmo tempo uma visão clara, tanto do mundo interior como do exterior. Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: a visão dos espíritos ela é circunscrita como nos seres corpóreos, como na matéria? E eles responderam: não. Essa visão reside neles. E aí ele segue explicando algo muito importante sobre essa visão residir nos espíritos. Ele fala que a visão dos espíritos superiores ela está estabelecida na sua intimidade, ou seja, ela não está restrita a algum lugar, mas é uma lucidez que abrange toda a alma. Então vamos voltar aqui. Ter presença e ser espectador do próprio estado íntimo, isso é autoconhecimento. Não é? É ter consciência de si. A gente acha que é ter consciência do que está ao nosso redor, é muito mais que isso. É ter consciência do que a gente traz aqui, do que me motiva. Quando eu falo, quando eu penso, quando eu ajo, faço isso por quê? Ah, deu vontade assim? Num estalo? Não, tem algo construído aqui que me motiva. Isso que está construído, isso é sólido? Isso coincide com aquelas prioridades que eu estabeleci ou não? Precisa ser remodelado? Precisa ser trabalhado? Esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. E aí os espíritos superiores, eles, né, por já terem essa visão mais ampla, que abrange toda a alma, já tem esse nível de consciência. Ele continua dizendo que quem vê e compreende claramente as coisas possui disposição, vontade, humor e coragem, pois não fica arrebatado pelo futuro nem preso no passado.
Está presente, tem energia para executar o que está aqui agora, vivenciar o que tem para hoje, com os instrumentos que estão nas suas mãos, consciente do seu próprio estado. Não está ansioso pelo que vem e não sabe, nem preso lá no que foi e já não é mais, ou no que foi e machuca, porque há vários tipos de passado. Eu tenho um amigo que compara isso a dirigir um carro. Quando nós estamos em qualquer tipo de direção, seja carro ou moto, é importante que se olhe prioritariamente para frente, mas para frente bem aqui, próximo. O carro que está na nossa frente, a rua que está logo ali onde a gente está passando, se vai ter um buraco ali, olhar aquele momento que está passando. De vez em quando, a gente olha os retrovisores, mas a gente anda olhando para frente, a gente não dirige olhando para trás. Então, a gente não pode ficar olhando lá no final da estrada, no horizonte, na serra, nem ficar dirigindo olhando o retrovisor. Tem que olhar a estrada que a gente está passando. Senão não segue em frente, se machuca, se acidenta, perde chances e oportunidades que estão aqui agora. E que são as únicas passíveis de trabalhar. Quem possui lucidez não exalta o talento, nem evidencia a inabilidade, nem lá, nem cá. Simplesmente analisa os jatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade. O que é isso? Do entendimento, da imparcialidade e da moderação. Não vai ficar exaltando extremos, sejam extremos positivos ou negativos. Não vai olhar para isso. Olha o ser na sua integralidade, olha o outro e a si mesmo na sua integralidade. Como filhos de Deus. Jesus nos olha assim. Por isso ele sabe o que nós precisamos. Por isso ele sempre soube, naqueles momentos de exemplificação, os merecedores das curas, o que vibravam, sentia em nível de vibração, mergulhava no próximo, o olhava realmente. A gente está se olhando dessa forma a cada dia? Porque é necessário, é essencial. Conhecer os nossos pontos de partida e os nossos objetivos. E então, voltando para a obra Páginas de Fé, para o capítulo que a gente comentou, a gente tinha comentado, né? O obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, ele precisa ser regido pela harmonia, para que ele tenha segurança nas suas resoluções e atitudes. E aí Emmanuel começa a falar. Não deve ser nem tão ardente no ideal, que descambe na precipitação, nem tão estático, que apenas viva de sonho. Às vezes, quando a gente chega na doutrina espírita, acabou de conhecer, ou descobre coisas novas, a gente fica tão empolgado que se precipita e acha que vai mudar a si mesmo de um dia para o outro e acha que vai mudar os outros. Não é assim. E nem dá para ficar ali sentado, admirando os estudos, achando lindas as palavras do Emmanuel e só achando lindas, vivendo apenas um sonho. Não tão exigente no trato com os outros, que se converta em figurino de intolerância, nem tão apático, que se torne irresponsável, principalmente no trato com as pessoas mais próximas, que exigem
cuidado da nossa parte. Se pensarmos naqueles que estão iniciando a reencarnação, as nossas crianças e os nossos jovens, a gente não pode ser intolerante com eles, nem irresponsáveis com eles. Eles necessitam de condução, de sim e de não, de instrução, de acompanhamento. Mas é preciso que se deixe que eles também caminhem por si e descubram, e caiam e se levantem e nos ensinem. Aprendemos todos uns com os outros em todos os níveis. Então vejam o que é o equilíbrio. E a gente só conhece tudo isso praticando. E o Emmanuel segue. Nem tão fanático na atividade que suscite perturbação, nem tão brando que se faça preguiça. Pensa, a gente acha que tem fanatismo só em religiões irmãs às nossas, mas na doutrina também. No trabalho profissional também. Nas relações, no nosso lar também. E esse fanatismo ele causa perturbação. Todo excesso perturba. Nem tão brandos que a gente fique preguiçosos. Nem tão extremista em questão de direito que inspire violência, nem tão fraco que encoraje o desrespeito. É importante que nós conheçamos na sociedade os nossos direitos e nossos deveres, mas é importante que a gente defenda esses direitos e deveres dentro da legalidade, com tranquilidade, não com violência. Façamos a nossa parte e estaremos conscientes de que tudo está no seu devido lugar. Deus cuida de tudo, é importante que nós façamos a nossa parte, de cumprir com os nossos deveres e fazer valer os nossos direitos. E se a injustiça humana ainda existe, ela é transitória. Não devemos nos preocupar com isso e lutar com violência contra isso. Vamos praticando bem, fazendo a nossa parte. E naturalmente nós seremos respeitados. Praticar o bem é ser forte, não é ser fraco. Ele continua nem tão isolado em sociedade que se encastele no egoísmo, nem tão agarrado às relações de toda espécie que se queime nas paixões. Nós somos feitos para viver em sociedade. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala só de lei de vida em sociedade. Não fomos feitos para viver isolados, de modo algum. Nós não somos autossuficientes. As relações são necessárias, elas amadurecem. Mas relações profundas, relações conscientes, não relações de toda espécie. Superficiais, não. Relações reais. Essa sim. Nem tão prudente que se atenha à frieza, nem tão desabrido que abrace a temeridade. Às vezes a gente exagera na prudência, né, e se transforma ela em medo, que a gente não faz nada. A gente se fecha aqui, não se envolve com o mundo, não auxilia aqueles que estão ao nosso redor. Aí, de repente, porque nós ainda oscilamos muito, né? A gente acha que caiu a ficha e começa a fazer de tudo, de qualquer jeito, como eles falam, né? Abraçando a temeridade, correndo os riscos desnecessários. Há muitas formas de trabalhar, se envolver com as questões do mundo com segurança, com tranquilidade, sem se isolar, sem se tornar frio, né?
nem tão aflito ante as lutas e problemas do cotidiano, neurótico, nem tão despreocupado que se arroje em indiferença. A gente não pode entrar em neuroses e achar que tudo é um problema, que tudo está correndo risco, que tudo é perigoso. Nem pode achar que está tudo bem, tudo normal, porque não está. E aí ele finaliza o capítulo dizendo que a lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação, nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem, sempre mais e melhor. Equilíbrio e mais equilíbrio, para nos identificarmos com o bem, para sermos as cartas que Paulo fala no início, para sermos a nossa própria recomendação, pela nossa conduta, pela nossa postura. Equilíbrio e mais equilíbrio. E aí eu volto às imagens que nós trouxemos no início e pergunto se ainda, depois de saber sobre a lucidez, sobre o bem, que são fortes, depois de saber pela doutrina espírita que aquilo que nós alcançamos nós não perdemos, eu pergunto se o equilíbrio é frágil, feito essas imagens. Não. E eu trago aqui duas imagens do quanto que o equilíbrio com Jesus ele é tranquilo, e o quanto Jesus mostra nessas figuras que o equilíbrio ele é movimento e é aceitação, inspiração, conexão com o Pai. E de modo algum, movimento no amor e conexão com o Pai é frágil, é andar sobre corda bamba. Equilíbrio é força, equilíbrio é paz. Cada um vai descobrir o que é para si esse equilíbrio, mas tenham certeza que é força, é amparo, é luz, clareia as almas. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Que todos sejam amparados e abençoados nesta luz, neste equilíbrio, neste movimento de viver com amor, hoje e sempre. Que assim seja.